Vamos lá, galera. Depois de passado o feriado aí, a galera aí sentindo falta dos vídeos, né? Infelizmente, né? Infelizmente eu ainda não ganho dinheiro com o YouTube, né? Quem sabe um dia a gente chega lá, eu confesso que tô até bem surpreso, né? O número de inscritos tem aumentado consideravelmente. Muito legal isso, a gente está já com 780 inscritos, né? Para que o canal ele seja monetizado, preciso de 1.000 inscritos e 4.000 horas de exibição, né? Então a gente está com 1.800 horas de exibição, uma coisa assim. Então tá bem próximo, na realidade. Então eu fico muito feliz, nunca pedi para ninguém compartilhar, curtir, nem comentar nada. Mas isso está ajudando muito, né? Tem várias pessoas que assistem todos os vídeos, comentam. Isso é muito, muito legal, né? Então vou pedir, né, encarecidamente aí, se puderem compartilhar com quem vocês querem que faça o fermento natural, tal, vai me ajudar muito, tá? Então agora vamos objetivamente, né, ao que nós vamos fazer depois daquele desastre daquele pão que eu fiz, né? Então vamos alimentar o nosso fermento de novo. Hoje é segunda-feira, né? Amanhã eu não trabalho, amanhã eu tô de folga. Então tem mais essa questão, né? Pô, eu não vivo disso, né? Então isso daqui é uma terapia para mim, isso me faz um bem danado, fazer um pão, poder servir um pão delicioso, maravilhoso para as pessoas que são importantes para ti, isso não tem preço, né? Então a gente vai fazer o nosso segundo teste agora. Eu cometi um erro ali quando eu fui assar o meu pão na última vez, né? E não vamos desistir, né? A gente vai de novo agora, né? Fazer um novo teste, ver se o pão fica bom. O pão ficando gostoso, aí sim eu vou fazer um pão, vou doar para alguém, né? Que eu vejo que tem a necessidade. Tô pensando se de repente eu faço alguns sanduíches com aquele pão, mas a ideia era doar esse pão para alguma família que realmente precisa, né? Enfim. Mas primeiro eu preciso ter certeza, né, do que eu tô fazendo tá gostoso, né? Eu não só vou doar alguma coisa que seja bom para mim, né? Então olha só que incrível isso, né? A nossa 19ª alimentação, né? A gente alimentou às 2h24. Não lembro que dia que foi isso, tá? Foi o dia que eu disse que eu ia alimentei ele de manhã, aí eu ia alimentar ele de novo e acabei não alimentando. Eu acho que foi numa quarta-feira, uma coisa assim, quarta-feira passada, porque ia dar muito trabalho, né? Aí o que eu fiz? Fui ali, baixei o fermento, peguei a colher, né? Baixei todo o fermento. No entanto, ele continuou crescendo, né? Ele cresceu ali na geladeira mesmo, isso significa que ele tá muito, muito forte, tá? Então aqui ele tem as teias ali ainda, né? Olha como tá bonito esse fermento, né? Então hoje o que a gente vai fazer? Eu vou alimentar o fermento agora, tá? Então eu vou tirar aqui, vou colocar tudo aqui dentro do pote. Vamos ver quantos gramas tem de fermento. Mas tem fermento pra caramba, né? Porque eu alimentei na proporção 2:3, com 30 gramas do fermento, né? 60 gramas de água e 90 de farinha, né? Então, deu uma quantidade considerável de fermento. A gente vai ver isso agora. Quantos gramas aqui em total eu tenho de fermento? Olha aí, 137 gramas, é fermento pra caramba. Lembrando que não tem necessidade, né? Eu fiz essa alimentação aqui porque a ideia era de fato fazer o pão, né? E aí vinha o feriado, eu queria aproveitar com a minha família, também disse, não vou fazer o pão, vou deixar para outro momento. Botei o fermento na geladeira e ali ele ficou, certo? Teve algumas pessoas que vieram comentar no vídeo também que ficaram surpresas de eu ter deixado o meu fermento algumas semanas lá na geladeira. E aí o que acontece? Eu acabei não alimentando o meu fermento de novo, então eu não faço a menor ideia. Eu acho que ele deve estar mais ou menos um mês e alguma coisa, mais de um mês com certeza. Então, né, antes da gente continuar, só para vocês terem uma ideia, é o mesmo pote ainda, né? E o cheiro tá bem azedo, mas o fermento ele não morreu. Ele tá até formando ali, se for ver no cantinho aqui, né? Ele já tem um pouquinho de líquido ali, uma aguinha, né? Que ele vai formando, olha lá, ó, né? E aí hoje eu vou alimentar ele, para não deixar ele também aí 2 meses na geladeira. Aí as pessoas ficaram assim, pode ficar todo tempo assim? Pode, não tem problema nenhum, né? Tem fermentos, inclusive, que chega a criar um mofo preto aqui em cima. Significa que o fermento estragou? Não.
vai ali, retira toda essa parte, né? Retira esse líquido preto que forma ali, né? O mofo eu acredito que não vai formar, mas o líquido preto. Tira todo, pega o teu fermento, alimenta 1, 2, 3 vezes e ele vai voltar a ficar zerado, sem problema nenhum, tá? Então tá aqui, ó, 150 gramas de fermento, é coisa pra caramba, tá? Então hoje sim eu vou alimentar o nosso fermento aqui para fazer o pão. É bem provável que esse pão eu faça amanhã de manhã, tá? Porque agora são 12 horas, é meio-dia, 10 para 1, 10 para 1 agora. É 10 para 1 do dia, hoje é dia 16, se eu não me engano. É segunda-feira. Segunda-feira agora depois do feriado, né? E aí o que eu vou fazer? Eu vou alimentar o fermento, vou deixar no forninho porque eu quero que ele cresça até umas 8 horas, né? Até 8 horas. Então eu vou colocar ele no forninho com a lâmpada acesa, certo? E aí eu acredito que até ali umas 18, 19 horas ele vai estar pronto. Eu vou fazer o pão, vou fazer as dobras, tudo direitinho. E vou colocar ele para assar provavelmente amanhã de manhã, que daí ele vai ficar ali... devo terminar umas 10 horas, né? E aí eu deixo 12 horas descansando, às 12 horas do outro dia, né? Às 10 horas do outro dia. Então vamos lá, nosso fermento aqui, vou usar umas 30 gramas, tá? Que eu quero fazer o meu pão ali. 25. Aqui, vamos lá. 27, 28, 29, vai passar um pouquinho, não tem problema. E aí, infelizmente, tá? Infelizmente esse fermento que sobrou aqui eu vou colocar fora. Por que que eu vou colocar fora? Porque vai sobrar fermento aqui, certo? Vai sobrar fermento aqui. Então, aqui vai sobrar também umas 40, 50 gramas, né? Então, eu vou alimentar daí o fermento que sobrar daqui, né? Para deixar na geladeira, certo? Então, infelizmente, isso daqui vai fora. Não era para isso acontecer, porque eu ia fazer o pão, né? Acabei não fazendo o pão, então infelizmente aqui tô desperdiçando farinha, tá? Enfim, né? Tem que fazer. Então eu coloquei aqui 30, tem 33 gramas ali, mas vou considerar 30, tá? Vou colocar aqui 60 gramas de água. Então vou colocar aqui 60 gramas de água. Sempre água mineral, né? Aí perguntaram também por que água mineral? Porque a água da torneira ela tem muito cloro, né? E aí o cloro ele mata as tuas leveduras, tá? Então, sempre água mineral. Se de repente não quer comprar água mineral, né? Aí tu podes também ferver a água, né? Então vai lá, ferve a água. Só não usa água quente, né? Para fazer o fermento. Então deixa a água ali esfriar, né? Se tiver muito frio na tua cidade, né? A hora que a água tiver ali morninho, o ideal seria ter um termômetro, mas se não tiver, né? A hora que a água tiver mais fria possível que tu deixar, né? Mas a ponto dela não tá gelada, não precisa levar ela pra geladeira, mas enfim, se ela tiver morna o suficiente ali, aí tu pode fazer com a água um pouco morna também, que vai ajudar o teu fermento a crescer, tá? Então eu diluí bem o fermento. Ele tá bem cheiroso esse fermento, porque ele tá muito cheiroso, na realidade. Aquele meu que tá guardado ali tá bem azedo o cheiro. Eu vou alimentar ele para ver como é que ele vai ficar. E aí eu vou mostrar, tá? Eu vou mostrar depois no final, vou ver, né, quanto tempo demorou cada um para crescer, mas esse daqui vai crescer muito rápido, porque ele tá bem forte, né? Tá crescendo tanto. Que cheiro maravilhoso esse fermento aqui. Meu Deus. E aí eu vou colocar 90 gramas de farinha. Vou colocar 90 gramas de farinha. Muita gente perguntando qual farinha que eu uso, né? Tem duas séries de vídeos, né? Uma série de vídeo eu uso a farinha mais barata do supermercado, né? E aqui eu tô usando a Venturelli, que é a farinha que eu uso para fazer os meus pães, porque é uma farinha que segura muita hidratação. Essa farinha aqui ela é muito boa, tá? Mas tem outras farinhas tão boas quanto no supermercado, né? Tem aí a Anaconda, tem a própria Anitta, tem uma série de farinhas, tá? Então é questão de tu ir
compra, vai lá, compra 1 quilo, né? Testa a farinha, vê o que tu acha, né? Se o gosto do pão ele fica bom ou não, né? Aquele pão que eu fiz com a farinha do supermercado lá, o gosto daquele pão ficou horrível, né? Ficou muito ruim, tá? Então, esse daqui vai ser o fermento que a gente vai fazer o nosso pão, tá? Lembrando que ele tá desde o último dia lá que eu disse que eu coloquei o vídeo dizendo que eu ia fazer o pão, que eu não fiz, né? Eu coloquei lá que não ia desistir, não vou mesmo, né? Até parece, né? O fermento ele já tá pronto. A questão é que a gente tem que fazer um pão que fique saboroso, né? Um pão que fique gostoso, essa é a ideia, né? Não dá pra eu fazer um pão, uma vez que eu vou doar esse pão aqui, não dá pra eu fazer um pão ruim, né? E outro também não dá, é pra enganar vocês, aquilo que eu sempre falo, né? Ah, beleza, a gente conseguiu ali, né, com 15 dias, né? 14, 15 dias o nosso fermento, ele tava pronto. Pronto no sentido assim, né? Ah, beleza, consegui fazer o fermento. Mas não dava para usar ainda porque ele estava muito fraco, né? Isso a gente mostrou ali na hora que a gente fez o nosso pão, né? Pô, ficou muito ácido. Ficou bem ácido aquele pão que eu fiz. Ele ficou com um gosto bem azedo, né? Então não tava saboroso, assim. Ah, tava horrível, Elton. Não tava horrível, mas não tá do jeito que eu gosto, né? O pão que eu faço, né? Particularmente, modéstia à parte, digamos assim, né? Modéstia à parte, ele fica muito, muito gostoso mesmo, né? Sempre foi muito, muito elogiado. Então, aquele ali eu não achei que tava tão gostoso desse jeito, tá? Então, aqui, mistura bem, né? Então, tá aqui a nossa mistura, né? Tá bem consistente. E agora o que eu vou fazer? Eu vou secar ele aqui, o pote por fora. Tô só dando uma secada, porque como a gente vai escrever nele, ele tava meio úmido, porque tava na geladeira, né? Tá aqui. Agora são 12h55. 12h55. Fazer aqui a marcação, né? Ele tá aqui. E essa é a 20ª alimentação, né? Porque tava ali 19, né? Então, essa daqui é a 20ª alimentação. Então, tá aqui. 20ª alimentação. 12h55. Eu ia colocar a data, mas não vou, porque a gente vai fazer o pão, né? Então, ó, tá aqui. Vou destapar ele. Tapei. E agora ele não vai pro armário, tá? Porque como eu quero que ele cresça rápido, ele vai pro forninho, tá? Meu forninho, e eu vou deixar a lâmpada acesa. Também dá no micro-ondas, tá? Pega, coloca no micro-ondas, deixa a tua porta ali entreaberta, né? Pra lâmpada ficar acesa e deixa ali, não liga o micro-ondas, né? Tá? Então é isso. E aí a gente volta aqui quando eu for fazer a massa do pão. Eu vou pensar ainda, tá? Eu vou pensar se... Não, eu vou colocar fazendo a massa do pão, tudo direitinho, usando fermento, direitinho assim, certo? Só não vou filmar eu alimentando aqui o meu fermento, mas agora eu vou parar de gravar, vou alimentar o meu fermento, e aí vou deixar crescendo um do lado do outro. Tem bastante aqui fermento, e aí eu não vou alimentar ele tanto assim, tá? Eu vou colocar num potinho um pouquinho menor que eu tenho aqui. Por quê? Porque eu não vou fazer pão com esse fermento ainda, tá? Por que eu não vou fazer pão com o meu fermento, Elton? Porque eu vou fazer pão com esse daqui e 2 pães, pra mim, é muita coisa aqui em casa, certo? Então eu vou fazer um pão só. Aí qualquer coisa, o dia que eu for fazer o pão pra doar, aí sim eu faço os 2 pães, se eu precisar, enfim. Por enquanto eu vou botar esse daqui pra crescer. Já vou colocar o vídeo ali no YouTube, tá? Então provavelmente o vídeo vai entrar ali um e pouquinho, né? E o vídeo... eu fazendo a massa, fazendo as dobras, provavelmente eles vão entrar somente amanhã. Vou começar a entrar amanhã, que daí eu vou botar um vídeo fazendo as dobras, né? Um vídeo fazendo o pão e fazendo as dobras. E aí amanhã eu vou gravar assando o pão, certo? Então é isso aí, valeu, muito obrigado pelo carinho e até mais. Então, como eu falei, tá aqui
o fermento, esse que a gente fez do zero agora, né? E esse daqui é o meu fermento, já que eu já tenho um bom tempo, que é o firmar, né? Então, alimentei os dois aqui na proporção 1, 2, 3, só que aqui eu fiz uma quantidade menor. Eu fiz com 20 gramas de fermento, né? Então, ficou 20, 40, 60, né? Então, tem 120 gramas aqui ao todo de fermento, né? Depois que ele crescer. E aí até eu quero ver o tempo que o meu vai demorar para crescer agora, porque ele ficou, como eu falei, ali 1 mês e pouco quase na geladeira, né? Então, a gente vai poder comparar agora para ver se o meu ainda está muito forte ou não, se ele precisaria ter uma nova alimentação antes de fazer o pão. Mas como eu falei, não vou fazer o pão com ele, vou fazer o pão só com o nosso fermento que a gente fez agora nessa última série de vídeos, tá ok? Então valeu, até mais, tchau, tchau. A luz do forninho ligada, agora eu fecho a porta e ele fica aqui dentro, quentinho. Valeu!